E hoje nós estamos vendo, já foi lido o texto sagrado, e é uma palavra profética contra as ovelhas de Israel. Porque diz que ele vai separar as ovelhas dos bodes. No último dia, ele vem buscar as suas ovelhas. Mas esse texto diz que ele vai julgar as suas ovelhas. Diga a Deus, está julgando as suas ovelhas. E dentre as suas ovelhas, existem as ovelhas gordas. Diga as ovelhas gordas. Olha para alguém do seu lado e diga ovelhas gordas. E do outro lado as ovelhas magras. E como leram o texto, a ovelha gorda representa a ovelha pecadora, a ovelha maligna, a ovelha que faz o mal contra a outra ovelha. Diga a ovelha gorda. É uma referência à ovelha que está na carne, que está no pecado, que está fazendo algo errado. E a ovelha magra é uma referência às demais ovelhas que estão sofrendo por causa das ovelhas gordas. A ovelha gorda come tudo e não deixa comida para as outras. Além dela comer demais, ela pisa em cima da comida, estragando a comida para que os outros irmãos não comam a comida. Ela bebe a água e depois ela pisa na água, ela suja as águas para que as suas irmãs, as demais ovelhas, não bebam das águas tranquilas. Porque se a água está suja, ninguém vai beber. Então Deus vai julgar as suas ovelhas. Diga, Deus está julgando as suas ovelhas. Diga uma palavra profética contra as ovelhas. Diga, nós precisamos emagrecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, e diga para ela de forma profética, nós precisamos emagrecer. Tem muita ovelha gorda, muita ovelha na carne. Precisamos vencer a carne, precisamos sacrificar a carne. E precisamos ser uma ovelha saudável. Não podemos ser nem ovelha gorda e nem ovelha magra. Diga, eu preciso ser uma ovelha equilibrada, que vive no Espírito, que anda no Espírito. Amém. Esse texto, ele fala sobre o que o Senhor odeia e o que o Senhor abomina. E ele enumera 6 coisas que o Senhor odeia. E a última, a 7ª, que o Senhor abomina. O pecado é como um imã que atrai os ímpios. Quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. Nesta lista de coisas que Deus aborrece, os primeiros 5 itens, diga os primeiros 5 itens, amém, descrevem parte do corpo, descreve partes do corpo, como por exemplo, olhos altivos, língua mentirosa, olhos, línguas, mãos que derramam sangue inocente, coração e pés. Pergunta por quê, pastor? Porque o nosso corpo deve ser um templo do Espírito Santo. E não de imundície, e não de maldades, e não de espíritos malignos. Por isso, o que o Senhor odeia e abomina tem muito a ver com o corpo. Tem a ver com o nosso corpo, com o que nós fazemos, com as atitudes que temos no coração e diante das pessoas. Da lista de 7 itens, 5 estão relacionadas com o corpo. Diga olhos, línguas, mãos, corações e pés. Nós vamos ver em detalhe. Ainda nesta lista de 7 coisas que Deus aborrece, 3, diga 3, são pecados da língua. Diga, são pecados da língua. Língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Se queremos agradar o Senhor, temos que prestar muito cuidado e muita atenção com o nosso corpo, com o que os nossos olhos estão vendo. Porque se eu ver coisas ruins, o meu corpo todo vai ser ruim. Se eu olhar para as trevas, o meu corpo todo se tornará em trevas e estará em trevas.
Por isso, se você quer agradar a Deus, preste muita atenção para o seu corpo. Preste muita atenção para os seus olhos, para aquilo que você está vendo. Preste muita atenção para aquilo que você está falando, para aquilo que você está tocando, para aquilo que está no seu coração e por onde você tem caminhado para os seus pés. Mas desta lista de 7 itens, 3 estão ligados com a língua. Diga para a pessoa que está do seu lado, preste muita atenção no que você fala. Porque dos 7 itens, 3 estão ligados com o que nós falamos. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de mentira, vai sair mentira. Se o seu coração está cheio de maldade, vai sair maldade. O que está no seu coração? O que você tem colocado dentro do seu coração? Você tem enchido o seu coração do quê? 2 vezes, diga 2 vezes. Nesta lista de 7 itens, Deus inclui a mentira, língua mentirosa e a testemunha falsa que profere mentiras. Além de termos que prestar muita atenção no que nós falamos, do que sai do nosso coração, temos que tomar muito cuidado com a mentira. Pergunta por quê, pastor? Porque a mentira não é uma brincadeira. Você não pode brincar com as palavras e mentir e depois dizer, é brincadeira, pastor, foi brincadeira. Porque não podemos brincar com aquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca pode agradar a Deus e com isso sermos abençoados. E o que sai da nossa boca pode desagradar a Deus. E o Senhor pode odiar e abominar e com isso sermos amaldiçoados e até destruídos. E principalmente quando é mentira. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Diga, quando eu brinco de mentira e eu falo mentiras, eu estou declarando no mundo espiritual que o meu pai, e que eu estou seguindo o meu pai, que é o pai da mentira, que é Satanás. Diga para a pessoa que está do seu lado, não brinque com a mentira. Primeiro item dessa lista de 7, dessa introdução que fizemos, são os olhos. Isaías 2, 12 ao 17 diz, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Todos os que possuem os olhos altivos, que são soberbos, o Senhor se levanta contra eles como o Senhor dos exércitos e vai destruí-los. Diga, olhos altivos. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez será abatida. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Esse texto de Isaías está falando sobre o dia do Senhor. Sobre o dia que o Senhor vem para julgar. E Ele vem como o Senhor dos exércitos, e Ele vem para julgar. E Ele vai julgar aqueles que possuem os olhos altivos, aqueles que são soberbos, aqueles que sabem tudo. Em 2 Coríntios 10, do 4 ao 6 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga, não são gordas. Não são carnais. Amém. Mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez. As nossas armas não são carnais, e elas servem para destruir toda a altivez. Diga, todo olho altivo, eu tenho que destruir. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Qual que é o problema dos olhos altivos? É que a pessoa diz que sabe mais do que Deus. Dízimo não precisa ser entregue. Dízimo é do Antigo Testamento. Por um acaso você é pastor para falar isso?
Por um acaso você é um sacerdote? Por um acaso você estudou teologia? Você não sabe nada da palavra de Deus e quer dizer que sabe mais do que os pastores, que sabe mais do que Deus. Você quer falar que sabe mais, mas eu sei mais do que o Deus que sacrificou o seu próprio filho. Deus não poupou e sacrificou o seu próprio filho, e você vem e diz que não precisa fazer sacrifício. São olhos altivos, que estão contra o conhecimento de Deus. Isso está errado na igreja. Isso não é bíblico. Tem que ser desse jeito. E antes era assim, mas agora é diferente. São pessoas que estão com os olhos altivos. Sabem mais do que os pastores. Sabem mais do que os sacerdotes. Sabem mais do que os anjos. Sabem mais do que Deus. Diga, toda altivez precisa ser destruída. Diga, quem quer agradar a Deus, entra em guerra contra os olhos altivos. O segundo princípio desta lista que aborrece o Senhor são as línguas mentirosas. Salmo 44 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Diga, eu confio no Senhor. Por isso você é bem-aventurado. Diga, eu confio no Senhor. Então você é bem-aventurado. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Hoje tem muita gente, sabe, respeitando o soberbo, dando ouvido ao soberbo, honrando o soberbo. A pessoa é mentirosa, a pessoa tem os olhos altivos, a pessoa está em pecado, mas você diz, é um homem bom, é meu amigo, eu gosto dele. Diga, enquanto eu respeitar o soberbo, eu também sou inimigo de Deus. Deus também fica irado com aqueles. Você pode até não ser mentiroso, você pode até não ser olhos altivos, mas se você respeita o mentiroso, e se você respeita aquele que possui os olhos altivos, Deus também te abomina. A pessoa se deu bem na vida com o pecado, e você respeita. Ele conta mentiras, e você diz amém. Diga, Deus não aceita isso. Salmo 119, versículo 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Olha o que o salmista escreve. Olha como ele é e como ele está com o coração segundo o coração de Deus. Abomino, diga, eu abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Você ama a lei de Deus? Terceiro princípio dessa lista: mãos que derramam sangue inocente. Em Gênesis 6:13, então disse Deus a Noé, diga, então disse Deus, o fim de toda a carne, diga, de toda a gordura, de toda ovelha gorda, de toda a carne, amém, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Sabe por que Deus destruiu a terra no princípio? Em Gênesis? Porque a terra não é porque estava cheia de pecado, mas a grande questão era o tipo de pecado. Deus fala que destruiu por causa da violência. E começa o texto dizendo que um homem casado chegou em casa e contou para sua mulher e disse: um moço pisou no meu pé e eu o matei. E em seguida esse homem, que é homicida, toma uma segunda mulher. Na Bíblia, começa o texto e o contexto de um homem tomando uma outra mulher para si, dentro do homicídio. Todo adultério está ligado com o espírito de morte. Não é à toa que os homens que caem em prostituição perdem tudo que têm, porque é o espírito de morte, é o espírito de roubo, é o espírito de falência. E este homem
Ele chega na sua casa como se nada fosse, e ele conta para sua mulher, como que foi o seu dia, bem? Como é que foi o seu dia? Foi tudo bem? A mulher pergunta para o homem, e ele diz, hoje um homem novo, um moço, pisou no meu pé, mas eu o matei. E em seguida ele toma a sua segunda mulher. E aí Deus não destruiu a terra porque tinha muito pecado, Ele destruiu por causa da violência. E hoje o que nós mais temos são homens violentos, que abusam das mulheres. Você não tem ideia a quantidade de mulheres que eu atendo, que são espancadas. De crianças que são espancadas, que são abusadas. Por isso, as mãos que derramam sangue inocente. Isso provoca tanto a ira de Deus, que Deus já destruiu a terra por causa da violência do homem. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, Ele juntou a violência e a injustiça. Deus é perfeitamente justo, e qualquer injustiça é uma rejeição do caráter de Deus. Diga, Deus é justo, e toda injustiça provoca a sua justiça. Não sei se você entendeu, mas ficou bonito, não ficou? A pessoa que condena o justo ou justifica o ímpio mostra injustiça, e é abominável para o Senhor. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Provérbios 17, versículo 15. Não é bom, diga, não é bom, favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a causa. Provérbios 18, 5. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Provérbios 18, 17. O homem justo procura ouvir ambas as partes antes de julgar. Sabe, aqui o sábio Salomão, no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, está dizendo, olha, vem uma pessoa e diz, olha, eu estou certo, meu irmão fez isso e isso contra mim. E você ouve essa primeira pessoa, você diz, ela está certa. Aí você ouve uma segunda pessoa, o irmão dessa pessoa, você ouve a história e diz, ele está certo. E o grande problema é que quando nós ouvimos alguém, nós tomamos partido e somos injustos. Para eu ser justo, eu tenho que ouvir os dois lados da história. Você precisa entender que existe o seu lado da história, que existe a sua verdade da história, que existe o outro lado da história, que existe a outra verdade da história do seu adversário, e existe uma verdade verdadeira que é de Deus e que é justa. Por isso, quando eu ouço, por exemplo, um esposo falando da esposa, eu ouço o esposo e digo, esse homem está certo. E aí eu ouço a mulher e eu digo, ela está certa. Mas é quando eu ouço os dois, sem tomar partido de um e nem do outro, é que eu consigo ser justo e aconselhar segundo a palavra de Deus. Mas tem pessoas que ouvem o homem falar e se torna inimigo da mulher. Diga, isso é injustiça. Tem muitos irmãos, advogados, juízes, que ouvem o lado do patrão e não ouvem o lado do funcionário, ou vice-versa. Só ouve a história do funcionário e não ouve a história do patrão. E aí toma partido e se torna injusto. Diga, Deus não aceita isso. Deus fica irado com isso. Porque qualquer tipo de injustiça e qualquer nível de injustiça vai contra o caráter de Deus, que é justo. E quando você toma partido em uma injustiça, Deus te odeia e te abomina. Diga, eu tenho que ser justo. Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. A gente julga pela aparência. Parece que esse está certo, mas não é pela aparência que eu tenho que tomar partido e julgar. Primeiro que você não tem que tomar partido, você tem que julgar e tem que ser justo. Então não julgue pela aparência, mas julgue pela justiça.
O quarto princípio desta lista, o coração que maquina pensamentos perversos. Diga, o coração que maquina pensamentos perversos. Não adianta pregar a palavra. Não adianta pregar a palavra, ser uma testemunha, ser um obreiro, ser um filho de Deus, ser um servo de Deus, ser um profeta de Deus. Não adianta levar as boas novas de Deus e usar a mesma boca para difamar os irmãos. Não deve condenar os ladrões e adúlteros com a boca, enquanto pratica dos mesmos pecados. Salmos 50, do versículo 16 ao 23. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tornar a minha aliança e tomar a tua aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Aqui sobre falar do coração, Deus está falando em especial com o seu povo que frequenta a igreja, com os seus líderes, que fala a palavra de Deus, que recita a palavra de Deus, que canta a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que fala, e fala da boca para fora, o seu coração maquina o mal, e ele está junto com a perversidade e a maldade dos pecadores. Diga, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não adianta você falar sobre fidelidade e ser infiel na sua casa. Não adianta você falar sobre prosperidade sem cumprir os princípios de Deus. Não adianta você falar de amor e odiar as pessoas. Não adianta você falar de justiça e é injusto. E vai no mercado e rouba as frutas e come as frutas. E faz um gato na sua casa. Ah, é porque o imposto está muito alto. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Os impostos cada vez estão se tornando mais pesados. Cada vez mais, no meio desta crise financeira, o nosso governo aperta o povo e cobra mais impostos. Pergunta: o que eu faço, pastor? Dê a César o que é de César. Se cobram impostos, pague os impostos. Foi o que Jesus falou. Jesus não falou isso num tempo de paz. Falou isso num tempo de guerra, em que havia muitas revoltas contra o Império Romano, por causa dos impostos que cobravam do seu povo. Os romanos dominavam sobre os judeus e cobravam altos impostos. E muitos se levantavam esperando uma revolta e a libertação de Roma. Muitos esperavam que Jesus se levantasse contra o Império Romano por causa dos altos impostos. Mas Jesus disse: pague os impostos. Os impostos são altos. Os impostos são injustos. Jesus diz: pague os impostos. Mas ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí eu entro na questão de fazer prova de Deus. Porque não adianta dar a Deus o que é de Deus e roubar o que César está cobrando. Você tem que pagar os impostos, você precisa pagar as suas contas, você precisa honrar o seu nome e você precisa entregar o que é de Deus. Diga, são os dois lados da moeda. Tem pessoa que é dizimista, devolve e dá o que é de Deus, mas está roubando o governo. Ah, pastor, mas eles também estão roubando o povo. Problema deles. Se você quer viver em tempo de paz e de prosperidade, e se você quer a bênção de Deus, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só pagar impostos não vai mudar a sua vida financeira. Só ser dizimista não vai mudar a sua vida financeira. Eu tenho que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E quando eu dou a Deus o que é de Deus, existe uma medida, existe uma porcentagem, e eu tenho que entregar a medida certa, e eu preciso entregar com amor e com justiça, com misericórdia. Diga, o dízimo tem os dois lados da moeda.
Diga, de um lado tem o valor, 10%. E do outro lado tem a graça, que é fazer com amor, que é fazer com misericórdia, que é fazer com graça, sendo justo e com misericórdia. Se você entrega o dízimo, entrega 10%, mas não entrega com amor, não há amor no seu coração, você não está sendo dizimista. Foi o que Jesus falou para os escribas e fariseus. Ele falou para os escribas e fariseus: vocês entregam o dízimo de até coisas que não precisava. Eles entregavam o dízimo e entregavam além. E Jesus diz: vocês entregam o dízimo, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem justiça, não tem graça. Por isso que não funciona. Aí as pessoas me perguntam: mas Jesus falou sobre o dízimo? Falou. Jesus ensinou sobre o dízimo? Não. O único mandamento que Jesus ensinou foi sobre amar o seu próximo como ele nos amou. Tudo que Jesus ensinou, ele não inventou, ele não criou, ele simplesmente explicou e disse: sabe a lei de Moisés? Ela é assim, assim e assim. E o meu povo começou vivendo a lei da forma correta, mas depois começou a distorcê-la. Começou a usar a lei em benefício próprio. Então Jesus não veio fazer uma nova lei. O único princípio, e ele mesmo diz: um novo mandamento vos dou. Porque a lei falava para amar, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas ele diz: não adianta você amar o próximo como você se ama. Você tem que amar o próximo como eu te amo. E eu dei a minha vida por você. Então você deve amar o seu próximo ao ponto de dar a sua vida por ele. Quantos estão entendendo? Então Jesus não veio explicar a lei. Jesus não veio trazer a lei. Jesus veio cumprir, porque o homem parou de cumprir a lei. Ele deixou de cumprir a lei. E o que ele cumpria era em benefício próprio. E por isso que Jesus não explica em detalhes sobre o dízimo. Porque todos já tinham a lei, já conheciam a lei, só que estavam usando da forma correta. E ele diz: o dízimo que vocês estão entregando, ele não disse para parar de entregar. Ele disse: eu vim cumprir a lei. O dízimo que vocês estão entregando está correto. Só que está faltando o outro lado da moeda. Está faltando o amor. Vocês não amam o povo. Vocês não são justos e nem agem com misericórdia e com graça. Sexto princípio: a testemunha falsa que profere mentiras. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Efésios 4, 25, 26. Por isso deixai a mentira. Diga comigo, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós podemos ficar irados? Podemos. A própria palavra diz que Deus odeia. Se Deus odeia, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também temos que odiar. A palavra de Deus diz que Deus não é zelo, que Deus tem ciúmes da sua igreja, que Deus é ciumento. Por isso ele não aceita outros deuses. Diga: Deus odeia. E Deus tem ciúmes. E nós podemos ficar irados. Há muitas passagens que diz que Deus ficou irado. Agora, nós não podemos dormir com a ira. Porque as coisas da carne, elas crescem à noite, nas trevas. Se você está irado com alguém, você tem que resolver isso na luz do dia, aos olhos de todos. Diga: eu posso ficar irado. Eu só não posso dormir irado. Porque quando você fica irado, isso é normal. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus fica irado e eu fico irado. Só que quando eu fico irado, eu preciso resolver este problema. Porque é humano ficar irado.
É humano eu ficar nervoso, é humano eu ficar irado. Mas se passar o dia e entrar a noite, entrar as trevas, e as obras das trevas, e as obras do inimigo, este ódio que é humano para o dia, à noite ele se torna em demônios, e destroem a sua vida. Quantos estão entendendo? O sétimo princípio, e o que semeia contenda entre irmãos. Esse é o último da lista. Ele tem uma ressalva, porque além de Deus odiar, ele abomina. É um grande pecado. E nós sabemos que um grande pecado é um grande pecado pelas consequências que ele traz. E o que semeia contenda entre irmãos? Contendas são obras de maldizentes. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Provérbios 26, 20. Qual é o problema daquele que semeia contendas? É como a pessoa que fica colocando lenha no fogo. A pessoa está nervosa, a pessoa está irada, ela está cheia de fogo. E aquele que semeia contenda, ele vai colocando mais lenha. Você está nervoso por causa disso. Mas você sabe o que ele falou de você? Ele falou ainda isso de você. Você ainda não sabe, mas ele também fez isso contra você. É o que semeia contenda entre irmãos. Sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo intrigante, cessará a contenda. Nós temos problemas. Nós temos dificuldades. Há atrito entre os irmãos. Há contendas e a ira. Mas isso é humano, isso faz parte do corpo. O problema é as pessoas que ficam colocando mais lenha. E colocando lenha. E fazendo mexerico. E colocando mentiras. E aumentando a ira do irmão. Esse Deus abomina. Contendas são fáceis de começar e difíceis de terminar. Pergunta: o que eu devo fazer, pastor? Não comece. Contendas são fáceis de começar e são difíceis de terminar. Por isso, não comece com contendas. Não coloque lenha na fogueira. Não fale sobre o que você não sabe. Não seja uma falsa testemunha. Não seja um mentiroso. E não semeie contenda entre os irmãos. Eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Ele não gosta mesmo não. Ele não gosta mesmo. Você vê que toda vez que ele passa não te cumprimenta? Ele não gosta de você mesmo não, porque ele já falou isso pra mim. Eu não sei se ele não gosta, mas realmente tudo que ele faz indica que ele não gosta de você. Contendas são fáceis de começar. Diga: são fáceis de começar e difíceis de terminar. Então fala para a pessoa que está do seu lado: não comece, porque é difícil de parar. Provérbios 17, 14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Sabe como uma represa que começa a gotejar água? Só que começa gotejando uma gota, duas, depois começa a ficar mais rápido as gotas, depois começa a escorrer, depois começa a aumentar a quantidade de água, e depois começa a inundar tudo. Assim é a contenda. Por isso, quando você vê uma brecha, e a água começar a escapar da represa, feche logo essa brecha. Eu acho que a pessoa não gosta de mim. Eu duvido que ele não goste de você, porque você é uma boa pessoa, eu te conheço. Eu acho que ele não gosta de mim. Eu não sei, mas vamos orar por ele. E vamos orar por você, porque você está procurando e está achando coisas que o demônio está colocando na sua cabeça. Por isso, quando você vê uma simples brecha em relação às contendas, tape essa brecha, porque começa com uma gotinha. Eu acho que essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa não gosta de mim porque ela fez isso, isso, isso. Essa pessoa me odeia porque ela falou e ela fez isso, isso e isso.
Essa pessoa me odeia mesmo, ela me odeia e me abomina, porque ela falou, ela fez, e ela falou para essa e essa pessoa isso, isso e isso. Quando vai ver, se torna uma inundação, como no dilúvio. E todos que estão envolvidos acabam morrendo. Porque toda obra da carne será morta, será destruída. Diga, eu preciso viver no Espírito.